licitação, eles têm que observar se a empresa contratada, ela pagou todos os direitos trabalhistas e previdenciários, se houve o pagamento ou não. Ah, mas vamos supor que um trabalhador saiu da empresa, né, que estava executando o contrato, e resolveu colocar a empresa na justiça. Está aqui o empregado, resolve colocar a empresa na justiça. A responsabilidade de pagar é da empresa, por aqueles direitos trabalhistas e previdenciários. Só que se esse cara não pagar, subsidiariamente vai cair aqui, ó, na pessoa jurídica. No caso, no Exército, na União. A União vai ter o direito de ação regressiva, de identificar quem falhou, óbvio que vai. Mas, a princípio, a União vai ter que indenizar o empregado de forma suplementar, subsidiária, se a empresa não fizer. Então, aqui é primário e aqui é secundário. Lembrando que a responsabilidade subsidiária, ela é sempre secundária. Quando o primeiro não atender, o segundo é obrigado a atender. Beleza? Então está aí exemplificado para vocês o que é responsabilidade solidária e o que é responsabilidade subsidiária. Segregação de funções. Aonde está previsto isso, Rodrigo? Isso é um princípio de auditoria. Isso está previsto no Manual de Auditoria do Conselho Federal de Contabilidade. Beleza? É a separação de funções de tal forma que estejam segregadas entre pessoas diferentes, a fim de reduzir o risco de erros ou de ações inadequadas ou fraudulentas. E implica normalmente dividir as responsabilidades de autorização, execução, registro e controle de transações, bem como de manuseio dos ativos relacionados. Galera, como que eu entendo a segregação de funções? O cara que registra não pode ser o mesmo cara que controla. Simples assim. Por quê? O cara que registra, ele fiscaliza o cara que controla. E o cara que controla fiscaliza o cara que registra. Então eu preciso dividir responsabilidades e segregar funções para que eles mesmos possam um controlar o outro. Se houver erro, se houver fraude, é porque houve conluio. Hoje, as empresas trabalham, né? E o próprio Exército já está se antenando para esse fato do duplo check, Ou seja, uma pessoa só, ela não tem responsabilidade por tudo. Passa por uma cadeia de comando para que todas as pessoas que assinam um documento, ou pelo menos 2 pessoas assinem, elas tenham ciência do que um ou outro está fazendo. Beleza? Então, segregação de funções é um princípio de auditoria previsto lá no manual e que fala isso. O cara que registra não é o mesmo cara que controla. Beleza? Que manuseia, o cara que registra não é o mesmo cara que manuseia o material, que lida, que mete a mão no material. Fechou? Sindicância é o procedimento formal apresentado por escrito, que tem por objetivo a apuração de fatos de interesse da administração militar, quando julgado necessário pela autoridade competente, ou de situações que envolvam direitos. Toda vez que o militar, por exemplo, eu quero incluir um beneficiário, aconteceu um acidente, houve o sumiço de um material, qualquer fato que necessita ser apurado, inicialmente a autoridade competente vai mandar instaurar uma sindicância. E aí vocês têm a portaria do Exército que regulamenta lá a sindicância, inclusive o professor Matozinhos deu uma aula aí para vocês de sindicância, né? Passando o bizu para vocês aí as gaivotas para a prova. Termo circunstanciado administrativo, o TCA, o TCADM. É um instrumento de apuração simplificado que pode ser utilizado como alternativa à sindicância,
tendo como requisitos prejuízo de pequeno valor, responsável pelo dano previamente identificado, ausência de indícios de conduta dolosa ou má-fé, ainda que de forma subjetiva, e inexistência de documento normativo específico que determine a instauração obrigatória de sindicância. Então, quando o comandante, por exemplo, ele quer mandar apurar algo que foi pequeno, corriqueiro, que não necessariamente se enquadre na sindicância, ele pode mandar abrir um termo circunstanciado administrativo. Show? Tomada de contas especial. É um processo administrativo devidamente formalizado com um rito próprio para apurar a responsabilidade por ocorrência de dano à administração pública federal, com apuração de fatos, quantificação do dano, identificação dos responsáveis e obtenção do respectivo ressarcimento. Galera, o que é uma tomada de contas especial? Vou aqui resumir para vocês como é que funciona essa brincadeira. Fala aí, Márcia. Tomada de contas especial. Galera, como é que procede a tomada de contas especial? Todas as pessoas no Brasil que lidam com recursos públicos, elas são obrigadas a fazer sua prestação ou sua tomada de contas para o Tribunal de Contas da União. Isso na esfera federal, né? Estados e municípios, os seus respectivos tribunais de contas. Tranquilo? Bom, só que um coronel do Exército, por algum motivo, ele não fez um ordenador de despesas, por exemplo, ele não emitiu os seus relatórios para o Tribunal de Contas. O que o tribunal faz nesse caso? Primeiro notifica e fala, está faltando aqui teu relatório, você tem que prestar conta, não sei o quê. O cara caga, o cara é brabo, o cara é caveira. Nesse primeiro caso, uma tomada de contas especial para apurar aquela responsabilidade. Por que ele não cumpriu o determinado? Esse é um exemplo. Vamos para o segundo exemplo. Chega no ouvido do Tribunal de Contas que um militar ele está envolvido em alguma fraude com desvio de verba pública, com desvio de recurso público. Ou que mesmo ele está falsificando notas fiscais, ou que mesmo ele está fraudando licitações, ou que mesmo ele cometeu algum ato que não ficou claro na prestação de contas. Como há um indício de crime, como há um indício de fraude, como há um indício de ilicitude, o Tribunal de Contas, então, ele instaura uma tomada de contas especial. É isso aqui, beleza? Por quê? Não pode ocasionar dano à administração pública. Se o cara está desviando o recurso, está metendo uma fraude, alguma coisa, isso tem que ser apurado, e vai ser apurado na tomada de contas especial, beleza? Tomada de contas extraordinária. É o processo de contas constituído por ocasião da extinção, liquidação, dissolução, transformação, fusão, incorporação ou desestatização de unidades jurisdicionadas, cujos responsáveis estejam alcançados pela obrigação prevista no artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal de 88, para apreciação pelo Tribunal de Contas da União, nos termos da lei orgânica, sendo no comando do Exército instaurada somente pelo comandante do Exército ou autoridade delegada. Isso aqui é muito importante e pode ser cobrado em prova. Galera, toda vez que um órgão ou entidade ele for extinto, ele se fundir, qualquer coisa que aconteça, que aquela pessoa jurídica ou âmbito não exista mais genuinamente, é realizado uma tomada de contas extraordinária. Só que no âmbito do Exército, aqui ó, no comando do Exército, ela só pode ser instaurada pelo comandante do Exército, ou se ele delegar essa função para alguém. Tranquilo, galera? Unidade gestora, organização militar cadastrada no Sistema Integrado de Administração Financeira, o SIAF, investida do poder de gerir recursos orçamentários, financeiros ou patrimoniais, bem como de realizar atos e fatos de gestão de bens da União e de terceiros. Galera, olha o que eu falei da brigada ser uma unidade gestora, né?
dela ter o cadastro no CIAF e poder receber os recursos para poder operar suas despesas. Então, isso é a unidade gestora, ela tem um cadastro lá no Sistema de Administração Financeira, que é o CIAF, e a partir dali, ela recebe recursos para poder o quê? Operacionalizar, né, materializar aquilo que ela tem vontade. Tranquilo? Esse aquilo que ela tem vontade é voltado para o interesse público, né? Realizar compra de alimentos, realizar compra de equipamentos, uma série de coisas. Lembrando que quando a gente fala de suprimento, enfim, em si, e de equipamentos em si, a gente tem um canal logístico, tem o depósito de suprimento, que a gente sabe que vem por essas cadeias no âmbito do Exército. Mas, de forma ampla, de forma geral, a unidade gestora, ela teria, em tese, autonomia administrativa para poder fazer isso aí. Não faz porque por questões de custos operacionais, um balog, um canal logístico, ele fica muito, um depósito de suprimento, ele fica muito melhor centralizar e distribuir. Galera, então essa primeira parte do artigo 2º, eu espero ter ajudado vocês aí a pelo menos entender, porque a prova é letra da lei, e a partir daqui vou fazer um intervalo, na volta a gente, vem sapecando, continua aí, passando os bisus para vocês e vamos prosseguir que tem muita coisa aí. Beleza, galera? Então vamos que vamos.